E eu queria convidar então o pastor Anderson, que vai trazer a palavra para nós. Por favor, pastor Anderson, pode subir pela direita ou pela esquerda, fica à vontade. E vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Os nossos irmãos surdos sempre veem a palavra do Senhor, né? É sinalizado para eles. E hoje nós vamos ouvir através do que Deus tem falado na vida desses irmãos. Ele faz bem, é com vocês, né? Tá bom. Ele é de onde mesmo? Brasília. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de poder estar aqui nessa igreja pela primeira vez e ver inúmeras pessoas aqui. É muita responsabilidade, é como a presença de Deus estando aqui no nosso coração. E eu quero compartilhar alguma coisa, e eu estou muito satisfeito e feliz por estar aqui. Agradecer também ao pastor Telmo pela oportunidade, porque há 2 anos, há 3 anos atrás, né, eu sempre me inspirando no YouTube, vendo as pregações, seguindo o pastor Telmo, vendo as pregações, anotando as pregações, os versículos, e ali também a legenda, usando a legenda do YouTube, aprendendo e sendo impactado. E a inspiração que o pastor Telmo tem dado à minha vida. E uau, e isso foi longos anos. E agora, olha só, eu estou aqui, junto com o pastor Telmo, nesse lugar, e eu pensando, não é o céu, é aqui na Abapai, né? Eu estou aqui, graças a Deus, e na verdade é como se estivéssemos no céu aqui, essa ambiência de graça. E obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, e agora que eu diminua e que Deus cresça. Obrigado, pastor, pelo privilégio. Também a sua esposa, a sua família, que Deus continue incentivando e motivando e abençoando, e queremos honrar a Deus pela sua vida, e que Deus continue cada vez mais, muito mais, e Deus tem muitos sonhos e projetos, que Deus abençoe você, amém? Pode colocar o slide aqui? Eu queria estar ministrando hoje, e eu queria primeiro o versículo, se pode colocar o versículo, e depois pode voltar de novo, o vídeo. Capítulo 3, versículos de 7 a 11. Versículos de 7 a 11. Mas as coisas que pareciam contar para o meu lucro, eu as considerei como perda por causa de Cristo. De fato, agora eu considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, eu descartei todas as coisas. Eu as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça vinda da lei. Em vez disso, eu tenho a justiça que é pela fé em Cristo, justiça que provém de Deus, baseada na fé. Por isso, agora quero conhecê-lo. Conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos,
Eu quero ser transformado na semelhança da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor. E pedir que o Teu Espírito Santo comunique verdades ao meu coração e que eu possa compartilhar com a igreja. Que o Senhor venha me trazer clareza daquilo que o Senhor quer fazer. E que aqui, Senhor, não seja apenas um evento, não, mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que esse nome possa alcançar vidas aqui. Em nome de Jesus, amém. Pode voltar o slide. Eu quero estar falando hoje sobre Cristo é o nosso modelo. Cristo é o exemplo de vida para mim e para você. Ele é o nosso direcionamento, Ele é aquele que devemos copiá-lo. Ele criou com seu poder todas as coisas. E Ele tem, além do seu poder, Ele tem um propósito definido para a vida de cada um de nós. E Ele quer manifestar isso, e Ele veio até a terra para revelar isso e também salvar muitas pessoas. Mas na verdade nós não devemos ter um pensamento somente em nós, não, mas o nosso pensamento deve estar conectado com o pensamento de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou o mundo, criou todas as coisas, Ele criou o ser humano, Ele criou as estrelas, Ele criou todas as coisas. E Deus, Ele viu em mim, como fala no capítulo em João capítulo 3, versículo 16, que quando Ele observou todos os seres humanos, e Ele declarou o seu amor, e Ele amou todas as pessoas. Todas as pessoas, seja jovem, seja adulto, crianças, Ele amou todas as pessoas e derramou esse amor. E Ele manifesta esse amor quando Ele veio até aqui. E Ele veio salvar-nos, Ele veio nos salvar da morte, Ele morreu no nosso lugar. Jesus, Ele substituiu a minha vida e a sua vida. Nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício, Ele fez todo o sacrifício. E pensou em nós, e com amor declarou a minha vida e a sua vida. Deus, Ele quer salvar e Ele transforma todas as pessoas. E Ele é maravilhoso quando Ele faz isso. E Ele veio do céu e veio até aqui a terra. E todas as pessoas, e salvou todas as pessoas. E quando nós percebemos a palavra de Deus, Ele também alcança todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Milagres extraordinários Ele também fez aqui na terra. E quando a palavra de Deus declara as ações, os acontecimentos que aconteceram anteriormente, na verdade Deus está falando para mim e para você que Ele continua realizando milagres extraordinários, salvando e fazendo milagres. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que agiu antigamente é o Deus que faz hoje e faz eternamente. Amém? Deus, Ele é especial. E nós devemos tê-lo como modelo na nossa vida. Ontem eu estava aqui, eu estou treinando aqui, né? Quase 3 meses treinando o sinal aqui, mas ontem eu consegui fazer, estando aqui na Abapai Church. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei impactado com a grandeza disso, e no mesmo momento, conversando com a Vivi, estávamos ali conversando, e eu disse, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, porque Ele está fazendo coisas extraordinárias em todos os lugares, e nós estávamos ali conversando, Deus é bom, mas Deus vai fazer muito mais, e Ele pode fazer muito mais coisas especiais aqui. E hoje nós estamos aqui, vivendo um pouco do céu. Pode passar o outro slide? Lucas, capítulo 22, no versículo 35,
até o 36, o que declara a palavra de Deus quando nós lemos? Que Jesus estava com seus discípulos, e Pedro estava ali trabalhando, pescando, estava ali no seu dia a dia, nas suas atividades diárias, e Cristo disse: olha, eu escolho vocês. E na verdade, quando a gente olha e percebe a escolha de Jesus por Pedro, a gente percebe que Jesus escolhe pessoas simples. Nem sempre Jesus escolhe pessoas capacitadas, superdotadas. Não, Deus ele escolhe pessoas simples, e foi essa a observação. E Deus, quando agora olha para Pedro e vê essa necessidade, diz: é possível. E Deus envia. Hoje, muitas vezes as pessoas e a sociedade, hoje o que mais interessa são as possibilidades, as informações, as capacitações das pessoas. Hoje muitas pessoas às vezes são valorizadas pelas suas capacitações e desprezadas pelas suas limitações. Mas Deus escolhe a Pedro, e Ele começa a ensinar a Pedro, começa a discipular a Pedro, começa a amar a Pedro para que um futuro ele se torne um líder. E lembra toda a história de Pedro, que agora, desde a sua escolha até aquele momento especial em Atos dos Apóstolos, na verdade foi um crescimento, foi uma atividade que Jesus fez com Pedro. Pedro escolheu os discípulos, e depois ele enviou os discípulos de 2 a 2. Sabe o que significa isso? Deus estava falando: vão, levem o meu nome, levem a palavra de Deus, anunciem o reino. Olha, e vocês não precisam levar nenhum tipo de bolsa, nenhum tipo de água, sandália, não se preocupe com as coisas. Nossa, isso é interessante, sabe por quê? Porque como Jesus faz isso? E se eles acontecessem alguma coisa, e se eles tivessem sede no meio do caminho, e se eles tivessem alguma situação? Mas eles obedeceram à voz de Jesus. Sabe o que isso significa? Na verdade, eles foram ensinados por Jesus a terem fé, a dependerem de Jesus, a acreditarem em Jesus, a acreditarem que Jesus estava cuidando deles, que Jesus estava suprindo eles. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus ele nos ensina isso, e nós devemos ter isso como obediência. Olha só, Deus está falando, Deus está fazendo coisas extraordinárias, e nós não devemos aqui nos eximir disso. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos ter essa capacidade de vivenciar isso, e Ele comunica essas verdades no nosso coração, e os discípulos aceitaram, e eles foram de 2 em 2. Deus estava preparando tudo, Deus estava cuidando de tudo, Deus estava organizando tudo, até hoje. Jesus está muito próximo da sua vinda, muito próximo de levar a sua igreja para que nós venhamos a comunicar com Ele lá no céu. O tempo está próximo, Ele está organizando as coisas todo dia, mas nós não devemos ter perca de tempo. É bem verdade que o mundo, as nossas impossibilidades, as nossas carnalidades, muitas vezes nos impedem, mas nós precisamos olhar para Deus e entender que essa mensagem está sendo transmitida ao nosso coração. É como Deus tivesse mandado uma mensagem no nosso WhatsApp: Deus, eu estou aqui, e Deus está comunicando verdades para que eu possa desenvolver o projeto dEle na minha vida. Jesus, eu estou aqui, eu não sei as coisas, mas eu acredito na Tua graça, na Tua capacitação, e eu preciso aprender isso, a depender dEle, assim como um pai depende de um filho, Ele também cuida de nós, a graça dEle está sobre a nossa vida, o poder dEle está sobre a nossa vida, e Ele está nos dirigindo, Ele está comunicando isso. Jesus tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, amém? Pode passar o outro slide. Algo que nós também aprendemos com Jesus é sobre a sua autoridade, e o seu objetivo, e a sua missão. E Ele deu autoridade, como diz a palavra de Deus, autoridade sobre demônios, autoridade sobre os poderes das trevas, e Deus nos dá essa autoridade,
não é uma autoridade para destruir pessoas, uma autoridade para manipular pessoas, uma autoridade para mostrar a minha capacidade. Não, é autoridade contra as obras do diabo. E Deus tem essa autoridade, e Ele compartilha essa autoridade. É como Ele tivesse feito um contrato comigo e com você. E ali naquele contrato está dizendo, o nome de Jesus é poderoso. E agora Ele nos dá esse contrato. E agora eu, de posse com esse contrato, também posso realizar coisas extraordinárias que Ele me dirige, que Ele me direciona, que Ele me capacita a fazer. É como Ele tivesse nos dado uma autoridade, como por exemplo lá no banco, aquelas coisas que a gente tem sob contrato. É a mesma coisa, Jesus me dá essa possibilidade. E nós podemos também usufruir dessa autoridade que Ele nos dá em todo lugar e comunicar a sua verdade, comunicar a Jesus. Não é sobre mim, não é sobre qualquer outro nome, não é sobre fama, não é sobre nada, mas é sobre o único poderoso, que é Jesus Cristo. O nome de Jesus está sobre todo nome, não há nenhum nome abaixo dele que tenha autoridade como o dele. Ele está acima de todo o nome de Jesus Cristo. O nome é poderoso e não há nenhum nome como o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui aprendendo com Ele e devemos depender dEle. Ele deve ser exaltado, Ele deve ser glorificado todo dia, em qualquer lugar. Glória a Deus. O outro slide, por gentileza. A palavra de Deus também nos ensina que Jesus, com a sua vida e como modelo, nós precisamos aprender o quê? A dependermos de Deus. Nós precisamos ter essa habilidade de depender todo dia, a todo instante, a todo dia. Não significa apenas num culto, numa reunião, num dia onde a manifestação da graça vem sobre mim e eu posso sentir a presença de Deus. Não, é todo dia. E nós precisamos aprender com Cristo, é todo dia, na minha casa, com a minha esposa, no meu relacionamento, lendo a palavra de Deus. 10 minutos, 15 minutos, nós precisamos depender de Deus, termos a possibilidade e a oportunidade de nos relacionar com a palavra de Deus, nos nossos devocionais, na minha casa, aqui no culto, sim, com meus filhos, mas também, todo momento a gente precisa entender que a gente precisa depender de Deus, é todo dia, não importa o momento, não importa o lugar, não importa onde nós estamos. É bem verdade que existem problemas e a gente percebe hoje os problemas que a sociedade como um todo tem alcançado, mas Deus está acima de tudo isso. É como Deus olhasse para todos os problemas que para nós parecem gigantes, para Deus é um mero problema. Eu estava vindo lá, aqui, de Brasília para São Paulo, e quando estava chegando aqui em Florianópolis, o avião, quando o avião subiu, e eu enfrentei uma forte turbulência, e eu estava ali pensando, lendo, oh, meu Deus, e agora? E o voo ali, com aquela turbulência, mas daqui a um pouco eu percebi, e por fé eu entendi, que Deus está acima de todas as coisas, e até nessa questão da turbulência, Deus tem autoridade sobre isso. Deus, todo dia, Ele está comunicando a sua verdade, através da sua palavra, todo dia Ele tem cuidado de mim. Não existem problemas que quem sabe eu possa estar vivenciando, esses problemas não têm capacidade de me destruir, desde que eu acredite que Deus é o Filho de Deus, Ele é o próprio Senhor, e Ele tem essa capacidade de transferir a sua autoridade sobre a minha vida, e eu vencer todos os dilemas. Hoje de manhã eu estava ali no hotel, dormi muito bem, maravilhosamente bem, e acordei de manhã, e eu senti um pouco meio tonto, assim, e eu disse, como isso? Eu disse, Jesus, em nome de Jesus, vem sobre a minha vida, restaura a minha saúde, é para ti, tu sabe que eu vim aqui, eu tenho um objetivo, estar aqui, eu quero obedecer, e preciso ministrar a tua palavra. E eu estava ali por algum tempo, 10, 15 minutos, e eu voltei, tomei um pouquinho d'água,
e foi um alívio para mim. Estava conversando com a esposa do Alex, a Jerusa, e ela me mandou uma mensagem, e ela falou: olha, eu também estava assim, vamos orar, vamos orar. Sabe o que acontece? Deus me livrou disso, essa tontura que eu estava sentindo, eu senti como Deus tivesse tirado da minha vida, e eu estou aqui hoje, e na verdade estamos aqui para que a gente possa ter uma autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e nós precisamos exercer fé, na nossa vida. Às vezes algumas pessoas dizem assim: olha, eu estou com uma doença, é uma simples dor de cabeça, eu vou tomar um remedinho. Não, isso também é para manifestação da graça de Deus, que nós oramos e Deus também pode curar uma simples dor de cabeça. Nós precisamos exercer isso, a gente está ali, enfim, com alguma situação, mas Deus, sim, exerça a tua autoridade, exerça isso, faça a tua parte. Eu estava ali também em algum momento, muitas situações mais simples. Deus também, Ele pode fazer coisas extraordinárias, como curar e manifestar poder em doenças para nós graves, mas também uma simples dor de cabeça, a manifestação da graça de Deus pode se estabelecer na nossa vida, desde que nós clamamos por Ele, chamamos Ele. E Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias, e Ele tem poder para fazer milagre na nossa vida, amém? Pode passar outro slide. Bom, uma outra maneira também de eu aprender com Jesus é sobre o estilo de vida dele. Eu preciso ter o estilo de vida como Jesus, como exemplo para a minha vida. Deus, Ele tem deixado através da sua palavra um comportamento, uma regra de fé, e nós precisamos também exercer isso, e isso é através da prática, ou seja, é a palavra de Deus comunicando ao meu coração, e eu colocando em prática essa palavra, dia após dia, e quando eu coloco essa palavra em prática, dia após dia, Ele vai transformando a minha vida. É mais ou menos como nós fôssemos para a academia, sabe? E levantamos o peso ali, e é uma prática, e eu vou para casa, vou ali com o shape tudo organizado, um dia apenas? Não, é dia após dia, e eu corro, faço meu cardio, cuido da minha alimentação, dia após dia, focado nessa realidade, e depois o resultado vem ali, o shapezinho, magrinho, bonitinho. É isso, é o fortalecimento, é o resultado das nossas práticas, e nós devemos procurar ter essa vida, procurar a Cristo, e depender dEle como uma prática de vida. Deus, Ele não erra nunca, Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele não mente nunca, Ele é perfeito, Ele é fiel. Sim, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos equívocos, mas ao contrário de nós, Deus, Ele é fiel. 1 Samuel, eu lembro a história que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 17, versículo 45, sobre a história, aquela história que todos nós conhecemos, em que Davi era afrontado pelo gigante, e Davi muito pequeno, e ele dizia assim: olha só, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é sobre eu, não é sobre as minhas possibilidades, não é sobre as minhas condições, eu vou lutar, as minhas habilidades das artes marciais, não é sobre a minha força, a minha fama, sobre a minha capacidade, a minha luta, não, vem que eu vou contra você sobre as minhas habilidades, não. Davi disse: é sobre Deus, é Deus sobre a minha vida, me capacitando para vencer você, Golias, é Deus. E Deus ali agora usou a instrumentalidade de Davi, e foi uma pedrada bem no meio da testa, e ele caiu, e cortou a cabeça, cortou aquele cabeção, e colocou como exemplo nosso. É sobre o nome de Deus, e Deus nos dá vitória. Eu não sei quais os problemas, mas vença todos os teus problemas, em nome do Senhor Jesus. Vença todos os problemas em nome do Senhor Jesus. Ele vai te capacitar, Ele vai te capacitar para isso. Deus está junto com você. O nome de Jesus vai te capacitar. O nome de Jesus é sobre Ele, e Ele vai te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Sobre Ele, é a vitória dEle.
E Ele vai fazer com que você supere todos os problemas, vença todas as situações, vença todas as dificuldades. É sobre Ele, é sobre Jesus, e Ele te capacita hoje. Eu estava ali, eu não sei, quem sabe alguma situação dentro do teu lar, quem sabe até a possibilidade, depois de anos de casamento, você pensando em divórcio. Deus está dizendo, Ele pode transformar a tua vida. Olha só, Jesus, Ele me capacita, Ele me dá esse direcionamento. Não é sobre mim. Muitas vezes nós somos influenciados para esse tipo de atitude, quem sabe até é um divórcio. Mas quando nós oramos, Deus me capacita, perdoa a minha esposa, eu tenho uma atitude agora correta diante do Senhor. E Deus vai mudando, vai consertando as coisas. E na verdade, quando você tem a capacidade de perdoar, toda a influência do inimigo cai por terra. Toda a influência do inimigo agora já não serve mais de influência para a sua vida. É como você calasse toda a autoridade do nosso inimigo. Todas as influências, todas as palavras, na verdade é a autoridade que Deus nos dá. Golias caiu por terra. E nós estamos vendo e devemos olhar para Deus. Ainda que os problemas sejam gigantes, ainda que quem sabe você olhando para os gigantes, para os problemas e dizendo, nossa, como são grandes. Mas Deus é maior do que todos eles. Não importa os problemas, não importa as situações, Deus está com você. É como um escudo se estabelecesse sobre a sua vida, e a graça de Deus está sobre ele. No Salmo 91 diz que os anjos do Senhor estarão acampando sobre você, cuidando. O Salmo diz que Ele estará contigo, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 no outro lado, mas tu permanecerás, por causa da graça de Deus sobre a tua vida. E Deus está com você. É a palavra de Deus que te traz segurança. E a palavra de Deus faz você transcender todos os problemas. Amém? Glória a Deus. Algo que também nós precisamos ter como Cristo, nosso modelo, é a palavra de Deus inspirando a nossa vida, para que nós venhamos a manifestar a fé. Muitas pessoas hoje vivem em vulnerabilidade, passando por fome, tantas situações. O que vai fazer? Como será? Mas olha só, nós podemos manifestar fé, como vocês estão fazendo. Pessoas estão sendo acolhidas, pessoas que ainda não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, mas quando nós, inspirados pelo Senhor, a palavra de Deus me impacta, a palavra de Deus traz clareza, e eu posso manifestar fé para outras pessoas. As pessoas que estão lá fora, sofrendo, que ainda não conhecem a Jesus, que estão com as suas responsabilidades, mas nós também temos que tomar posse das nossas responsabilidades, e levar a palavra de Deus, fazer um movimento, ir lá, todas as coisas. Às vezes nós queremos dar as nossas desculpas, sabe? Nossas desculpas, porque isso, por causa do tempo, por causa da situação. Mas olha só, a tecnologia vai nos dizer que a gente não vai ter mais desculpas. A gente pode ter o WhatsApp, mandar uma mensagem. Deus pode te usar. Hoje, esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Bom, se nós tivermos perdido tempo até aqui, ok, agora um novo momento. A gente precisa hoje manifestar a fé. Cristo está voltando. Eu não sei se é daqui a um mês, eu não sei, mas Deus está voltando, e não podemos ser tidos como de surpresa. Deus é bom sim, meu irmão. E Deus nunca vai ser a manifestação de Deus na nossa vida nunca será suficiente. Sempre tem mais, sempre tem mais. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para nós, e Deus é bom, e Ele tem cuidado de nós. Deus é amor, e Ele tem a sua autoridade todo dia. Salmo 23, capítulo 6, diz que Deus é bom, e a misericórdia de Deus vai me alcançar todo dia, em todo lugar, todo caminho. Glória a Deus. Eu já estou terminando.
Algum tempo atrás eu tive uma experiência. Eu tinha um Fusca. Igual o pastor Telmo, tem um Fusca. Eu vi no Instagram, pastor, eu te sigo, tem um Fusca lá. E eu sempre lá, todo dia, eu ia para o culto, pegava o Fusca e é um barulho legal, né? Eu ouvia o barulho, eu ouvia ali, ia ali, no meio do caminho, alguma coisa acontecia e aí já não ouvia mais barulho nenhum. Vou ter que trocar, enfim, vou ter que trocar o pistão, essas coisas de mecânica, eu não sei o que eu precisei trocar. E aí coloquei gasolina, enfim, e aí não funcionava o carro. Eu disse, espera aí, vamos orar então, né? Senhor Jesus, Tu sabe, estava tudo organizado, eu preciso de uma reunião para ir para o culto, o tempo, eu não posso chegar atrasado. Senhor, eu preciso, me abençoa, Tu tem autoridade, eu agora quero ter uma experiência com o Senhor, manifesta a Tua graça, faz um milagre que esse Fusca funcione, eu não quero atrapalhar a minha reunião. Eu estava orando ali com a minha esposa, minha esposa estava comigo, amém. Aí uns 15 minutos depois, eu disse assim, vamos lá, vamos tentar, será? Vamos ver. Então, eu estava com os olhos fechados e disse, calma, vamos lá. Aí começou a funcionar, e ela começou a bater em mim, e eu disse, vamos lá. Consegui, vamos lá, engatei a primeirona, e fui, e cheguei, uau. E compartilhei e falei, na verdade são expressões de fé, a gente precisa ter essas experiências, fé, a palavra é fé, nós às vezes não podemos duvidar, às vezes a gente pensa que essas histórias de milagres e de fé ficaram para o passado, não, a palavra de Deus comunica, achar a Bíblia, não, isso é história do passado, aconteceu no passado, não, acontece hoje também, Deus me ajuda hoje também, Deus me ajuda hoje, Deus provê hoje, qual é a tua necessidade? Nós devemos expressar a nossa necessidade para o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, confessamos para Ele, Ele sabe, Ele pode nos ajudar. É bem verdade que temos as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos equívocos, as nossas situações, mas também devemos com fé colocar diante dEle, mas Ele nos inspira, que também Ele pode nos livrar, perdoar, limpar o nosso coração. Deus quer compartilhar a sua verdade, Deus quer compartilhar a sua palavra, a palavra de Deus não pode ser apenas um amuleto em que a gente lê e guarda, não, nós precisamos ter a capacidade de entender que o mundo precisa ver as nossas expressões de fé, não te preocupa, não, o problema é assim, é o pecado, não, Adão e Eva, e aí, não, está tudo certo, está tudo resolvido, não te preocupa, não, e vai, não gente, não, é sobre Jesus, é sobre a graça dEle, é o fortalecimento dEle, é o poder dEle sobre mim, e Ele está aqui hoje para fazer coisas extraordinárias, Ele foi o nosso sacrifício vivo, e Ele está aqui hoje, glória a Deus. Então eu não sei se acontece alguma coisa, sim, nós temos as nossas falhas, mas Deus é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso advogado fiel. Assim, as situações da nossa vida, os nossos equívocos que a gente pode, quem sabe, cometer, mas Ele nos ajuda, Ele nos transforma, Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, e Ele nos enche do seu Espírito, e Ele quer nos comunicar e quer nos ajudar. O nome de Jesus deve ser espalhado, e nós como modelo devemos espalhar a fé, contribuir para que a fé seja espalhada. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa fé deve ser manifestada todo o dia. Às vezes nós temos atitude como o discípulo de Jesus, lembra de Tomé? Às vezes a gente duvida, mas a palavra de Deus também diz que se a nossa fé for o mínimo como um grão de
tarda, a gente vai ter a capacidade de dizer para montes, dizendo: olha só, monte, suma. Em nome de Jesus, é toda a autoridade. Amém? Glória a Deus, que Deus seja honrado, toda a glória, toda a honra seja dada ao nome do Senhor. Todo dia devemos honrar e louvar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado à liderança, obrigado pastor Telmo, obrigado a todas as pessoas, obrigado por estar aqui. Por nós aqui queremos honrar vocês, todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que o amor de Deus possa impactar cada um de vocês. Que o amor de Deus possa impactar cada um de vocês. Às vezes é nesse acolhimento, é nessa palavra, é nessa manifestação desse amor, em que nós vamos superando todas as nossas crises e as dificuldades. Que o amor de Deus seja poderoso. Eu estou indo com o meu coração, voltando para casa com o meu coração transbordando de amor. Transbordando de amor. E reconhecendo que Deus vai fazer coisas extraordinárias. E que o objetivo de Deus é... Ontem eu estava aqui conversando com um grupo, com alguns intérpretes, e eu falando: eu creio que aqui Deus vai enviar muitos e muitos surdos para essa casa. Muitos e muitos surdos estarão aqui. Muitos surdos. Pessoas estarão chegando aqui e recebendo conhecimento, clareza da palavra de Deus. E as pessoas vão dizer: olha só, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu acredito nisso. E eu acredito nesse objetivo e nesse propósito que a Abba Pai tem feito no ministério de vocês aqui e com a igreja. E que tudo seja para a glória e honra do Senhor, e que Deus faça esse projeto, e que tudo isso seja para a glória e honra do Senhor. E quando nós nos encontrarmos com Ele, naquele banquete que Ele está preparando lá no céu, nós possamos celebrar e adorar, honrar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Em que muitas pessoas, em que os anciões adoravam e louvavam e exaltavam o nome do Senhor, adoravam e louvavam o nome do Senhor, e a palavra de Deus diz que eles não se cansavam de adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. E Jesus vai fazer isso. E quando esse dia chegar, olha só, toda lágrima, todo sofrimento, toda tristeza vai acabar. Toda a impossibilidade vai acabar, porque Deus é o justo juiz e Ele está preparando todas as coisas, e nós vamos nos encontrar para Ele, e vamos adorar para o resto da vida, para a eternidade. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus, e que Deus continue lhe abençoando cada vez mais. Eu estou voltando para casa com meu coração agradecido, grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui. E obrigado por vê-lo. Eu estava vendo o Senhor, sempre via no YouTube, mas agora os meus olhos te contemplam. Obrigado. Deus abençoe você. Obrigado, pastor. Obrigado, meu querido, uma honra poder tê-lo aqui, você é muito precioso para nós. Você nos abençoou nessa manhã. Eu vou cuidar mais do meu Fusca para ele não estragar, né? Vocês estão rindo? Olha aqui, o Dirceu está aqui, ó, é testemunha do que eu vou dizer. Ele tinha um Corsa, que ano era isso? 1812. E aí o Corsa não pegou. Gente, foi 20 minutos batendo. Aí a gente só tentou fazer pegar, chamou o mecânico. Não pegou. Lá no Treviso, nós fazendo missão, pregando no Treviso. Aí eu falei: abre o capô, não foi? Abriu o capô, eu botei as duas mãos assim no capô. Eu falei: todo demônio mecânico. Eu comecei a expulsar os demônios do motor do carro. Gente, diante de Deus, eu falei: se tem demônio aqui do Peugeot, demônio do Peugeot que está invadindo esse Corsa, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Fecha o capô. Pum, bateu, pegou. Diante de Deus, irmão, diante de Deus. Foi, Deus faz milagre. Então, a sua palavra
nos abençoou muito, obrigado. Eu ia pregar depois uma mensagem, eu tinha, mas não precisa. Quem foi edificado com aquilo que Deus falou, então nós somos abençoados. Eu queria agradecer, muito obrigado, pastor Anjo. Pastor Alex, eu queria que você convidasse seu filho, o Abner, né? Pode subir aqui o Abner, por favor. O Anderson pode descer, obrigado. O Abner, queria que você apresentasse seu filho, explicasse o projeto. Aquele vídeo é o projeto, né? Faz parte do projeto. Bota aquela imagem do vídeo com o versículo de Filipenses. Não precisa soltar, você só bota a imagem. Isso, deixa aqui. Explica para nós. Obrigado, pastor. Privilégio poder estar aqui. O Abner é o meu filho. Eu sou casado com a Jerusa, a mulher mais feliz da face da terra, pastor. Ali. Eu tenho o Abner, ele nasceu surdo. Aqui, amor. A Rafa pode vir, posso chamar a Rafa para mostrar ele também, a esposa do Abner. Se trancou ali, pastor. Solta. A jaqueta grudou. Você tem que rasgar a jaqueta. Tira a jaqueta. Corta. Jaqueta. Isso, pronto. Obrigado. Gente, minha esposa, a gente é casado já há 26 anos. O Abner, meu filho, nasceu surdo. Ele é casado com a Rafa, já há 4 anos. A Rafa é surda também. E eu tenho um outro filho também, o Adiel, de 16 anos, que não é surdo, mas se faz, pastor. Se faz de surdo. Ele se faz. Tem um monte. Um é surdo e o outro se faz. Gente, desde quando o Abner nasceu, depois de algumas perguntas para Deus, eu entendi que, na verdade, o nascimento do meu filho falava de um ministério, de um propósito, e desde então nós estamos trabalhando. Em 2017, Deus fez algo extraordinário quando nos convidou para coordenar um projeto de tradução da Bíblia para a língua brasileira de sinais. Então, era um desafio para nós, era um desafio para mim como pai, como educar o meu filho, como discipular ele, porque ele não tinha a palavra de Deus. Mas em 2017 nós começamos esse trabalho, foi um trabalho de 7 anos, e graças a Deus nós já concluímos o Novo Testamento em língua brasileira de sinais. Nós temos o nosso aplicativo, e esse é a Bíblia TPS, que é a tradução com protagonismo surdo. E louvo a Deus por esse ministério. Depois da pandemia nós nos conectamos. E pastor, eu já sou aqui da casa, me sinto. Essa igreja tem sustentado a gente, tem sustentado a nossa família, tem sustentado a família do Abner. E eu quero louvar a Deus por esse sustento e também para a oração. E principalmente por poder fazer parte, sentar com vocês, estar com vocês. Eu me sinto muito feliz e grato a Deus pela sua vida, pastor. Tem sido uma inspiração para a gente, essa igreja. E obrigado por todos vocês, pelos amigos que nos fizeram aqui. E eles tratam a gente muito... A gente fica até mal acostumado, pastor, quando a gente vem para cá. Obrigado, igreja. Obrigado. Nós já temos alcançado números enormes. Hoje a nossa Bíblia, pastor, tem 800 acessos diários. Mais de 1 milhão já de visualização. A nossa Bíblia TPS tem já acesso em 8 países. E nesse universo de mais de 1 milhão de visualização, o versículo mais assistido é João 3,16. Deus tem pressa em salvar os surdos. Obrigado, pastor. Estão convidados para morar aqui, tá? Convidados para morar aqui. Eu acho que essa Bíblia é de alguém. Depois pega, né? Pode ser. A Bíblia está aqui. Depois pega. Gente, quem foi abençoado nessa manhã? Que manhã linda. Eu celebro a vida desses irmãos. Para quem não sabe, a gente tem, como ele falou, a Aba Story tem investido nesse ministério. Quando eu falo que o recurso de lá vai para missões, vai para a missão. Tem surdos sendo alcançados no mundo inteiro através dessa oferta, através daquilo que você tem contribuído. E nós celebramos. Agradeço mais uma vez o Ministério de Libras. Fiquem tranquilos,
A palavra foi pregada e muito bem pregada, uma bênção. Eu celebro isso, tá? Cada texto lido aqui e colocado diante de Deus vai dar fruto na estação certa. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso. Mais uma vez, obrigado a todos os envolvidos. O pastor Anderson, muito obrigado. Pastor Abner, muito obrigado. Pastor Alex, né? E o pastor Abner, porque também é pastor, né? Pastor, está cuidando de pessoas. Casal de pastores lindos, tá? E todo o Ministério de Libras, mais uma vez, obrigado por me defender, né? Na hora da oferta, defender, o pastor não fica roubando dinheiro e botando no bolso, é verdade. Então para de ficar pensando essas coisas, tá? Pensa direito, em nome de Jesus. Que momento, que manhã linda, que manhã de inclusão, que manhã maravilhosa, que manhã da presença de Deus, amém? Tenha fé, tá? Dá ordem para os demônios do Peugeot embora. Repreende, usa a fé em nome de Jesus, amém? Se não curou a dor de cabeça, toma remédio, mas ora antes. Eu te abençoo com sinais e maravilhas na sua casa. Sinais pequenos, sinais grandes, não importa, sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Abraça a sua família, se você a tem aí. Abraça alguém que está perto, não deixa ninguém sozinho. Se tem alguém perto, só bota a mão no ombro, chama para perto e fala assim, não fica sozinho. Olha se tem alguém perto aí do lado, vem cá irmão, só fica aqui, dá a mão, bota a mão no ombro, não fica sozinho. Senhor Jesus, nessa manhã nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos aqui de ouvir a Tua Palavra. Como foi lido em Filipenses, foi comunicado a nós, que nós precisamos ter essa fé em Cristo Jesus simples, com autoridade, compartilhando a fé, que nós possamos pegar essa mensagem simples, nessa manhã simples, e viver o simples e o extraordinário de Deus. Que nós possamos pôr em prática tudo o que aprendemos aqui. Nós celebramos a vida dos nossos irmãos e oramos para que essa mensagem do Evangelho seja sinalizada em tantos outros irmãos surdos. E também para que essa igreja possa ser usada como ferramenta de levar a palavra de Deus cada vez mais. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Estende a mão para mim. Fala assim, Jesus, abençoa o Telmo e sua família. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Olha para mim. Tchau. Um bom domingo, um bom almoço. Você que está online, que a bênção de Deus também repouse sobre você, a graça esteja sobre você, que essa graça que nos envolveu nessa manhã envolva você também onde você estiver, em nome de Jesus.